Olá, queridos, a paz. Olha eu aqui de novo na minha cozinha. Gente, essa posição ficou perfeita para fazer um vídeo. Estou aqui na minha bancadinha, vocês não vão poder ver a bancadinha agora, mas enfim. É um excelente cenário. E na luz do dia é maravilhoso, né? Bom, esse é o quarto vídeo da série sobre oração. E a gente falou sobre o Sermão da Montanha, 2 vídeos sobre o Sermão da Montanha. O vídeo passado eu falei sobre... A gente falou sobre o princípio de orar à vontade de Deus. Dei indicação de um livro também, da apóstola Valnice Milhomes, que eu tenho muito respeito por ela, aprendi muito com ela, tenho livros dela na minha biblioteca. E ela me ensina muito, então é uma indicação de livros que eu li. Eu só indico livros que eu li, né? Eu não vou indicar livros que eu não conheço. Então, hoje a gente vai falar, é o último vídeo da série de oração, 4 vídeos sobre oração. Nesse vídeo eu vou indicar para vocês mais um livro da Valnice Milhomes, da apóstola Valnice Milhomes, que ele enriquece muito o entendimento sobre oração para mim, na minha opinião, ok? Que é esse livro aqui, ó. Tipos de oração, tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. Tipos de oração. Apóstola Valnice Milhomes. Então, esse e aquele outro, vou mostrar pra vocês aquele outro, Orando a Palavra de Deus, também é dela. Esse livro aqui, ele e os dois, na verdade, esses dois aqui, são 2 de 5 livros, que é o curso para intercessores, de muito antigo, esse curso que a apóstola Valnice, há muito tempo atrás, começou formação de intercessores no Brasil. E esse movimento já vem de muito tempo. E recentemente ela reeditou o último, eu tenho 5. E eu li, dos 5 eu li, digamos, 3,5. Eu li 3, parei nesse aqui. Sobre intercessão e jejum. Intercessão eu parei e o último seria jejum. Então ela apresenta os princípios gerais de intercessão, e esse aqui é o segundo livro que ela fala sobre os tipos de oração. Ela está ensinando aqui o que a Bíblia ensina sobre oração, ok? Quais são os tipos? Eu não vou folhear aqui, eu vou escrever o que eu botei no meu caderno. Lembra que eu falei já? Temos que ter um caderno de estudo bíblico e oração? Pois é, vou botar aqui. Eu vou apresentar de forma resumida como ela apresenta no livro, mas para a gente entender como as nossas orações precisam ser recheadas de... Só um segundinho, gente, tem um probleminha aqui que eu acabei de resolver. Nossas orações precisam ser recheadas de todo tipo de oração. Todo tipo de oração. E aqui ela apresenta desde o início, desde o Gênesis, Velho Testamento, Salmos, os tipos de oração que a Bíblia apresenta para nós. E ela começa: orações de ação de graça. Orações que, ação de graça, apresentam a Deus motivos pelos quais somos gratos. Nós devolvemos a Deus em oração um reconhecimento das coisas que Ele nos deu. A vida, o sustento, propósito, chamado, palavra, missão, família, emprego. A gente devolve para Deus o reconhecimento de que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então a gente agradece. Oração de gratidão. Nossas orações, de maneira geral, precisam ser recheadas de gratidão. Primeiro tipo de oração. Segundo tipo de oração, louvor, que é diferente de adoração. Louvor, a gente elogia Deus pelos seus feitos e suas obras. Segundo tipo de oração, louvor. A gente lembra Deus na criação, a obra de Deus na criação do homem, na criação da natureza, na criação do povo de Israel, a promessa do Messias que se cumpriu, Jesus Cristo vindo. A gente louva a Deus pelo seu amor, a gente lembra das obras de Deus e o elogia e o louva. A palavra louvor quer dizer elogio, né? Elogiar, exaltar, deixar engrandecer, afamar uma pessoa a partir das suas obras, ok? Terceiro tipo de oração é a adoração, que é diferente de louvor. Qual a diferença, Luiz? A adoração é quando você entra em profundidade de intimidade. E
Você não exalta Deus pelas suas obras, você exalta Deus pelo que Ele é. E muitas das vezes orações de adoração, elas não têm nem palavras. É só quebrantamento, às vezes tem lágrimas, às vezes tem gemido, às vezes tem... Entende? Quando você entra num nível de oração onde a adoração começa, você não só exalta pelo Deus pelo que Ele faz, você exalta pelo que Ele é. E é um momento de intimidade. Percebe o nível? Você começa com gratidão, parece que é uma escada que você vai subindo o degrau, sabe? Você começa com gratidão, depois tem a exaltação de Deus pelo que Ele faz, pelas obras. Depois você entra num nível em que você exalta Deus pelo que Ele é. Certo? Então essas são as orações de louvor, adoração, intimidade, ok? Gratidão, louvor e adoração. Gratidão, louvor e adoração. Estou usando fundo iluminado aqui. Outros tipos: petição, consagração e entrega. Petição é quando você vem a Deus com um pedido. E a gente já conversou no vídeo passado sobre pedir a Deus coisas na palavra, coisas que Ele já prometeu. A gente entra em concordância com Deus. Onde dois concordarem, dois ou três concordarem, é estabelecido. Nós concordando com Deus, intercedendo ao Pai, conforme Jesus e o Espírito Santo, porque a gente ora à vontade de Deus. A nossa petição é certo que será atendida. Então, orações de petição baseadas na palavra são ricas de comunhão, de verdade e de resposta. De consagração. Orações de consagração são orações de entrega. Diferente das orações de intimidade, quando você se consagra. É quando você entrega a sua vida, entrega as suas coisas. É uma forma de oração onde você vai depositando diante do altar em oração sua mente, sua família, seu dinheiro, suas coisas. Você vai entregando, sabe? Consagrando para o serviço do Senhor o que Ele pedir, e você, sua mente, seus talentos, é uma oração de dedicação, de serviço, uma oração de entrega ao Senhor para sua vontade, uma oração de consagração. Para nós pentecostais, os cultos de consagração nos fazem ter essa noção. O que é consagração? É quando a gente para tudo para estar com Deus e se entregar para Ele, se santificar, confessar pecado, adorar, meditar na palavra, você se consagra. Então, petição, baseada na palavra, recheada da palavra, consagração, que é a dedicação, a entrega, né? E a oração de entrega, que ela diferencia da consagração. Por quê? Nas experiências da própria Vanessa Milhomens, ela coloca que existem momentos que Deus pede coisas que a gente não quer dar. Ela coloca com as orações de morte e cruz. É quando a gente se crucifica. É quando Deus está pedindo uma coisa e você precisa mudar a sua forma de pensar, sentir e desejar e agir para obedecer a Deus. São aquelas orações de morte, de altar, de fogo, de sacrifício. E ela diz que essas orações são demoradas, levam tempo, mistura-se com jejum, com meditação da palavra. Quando Deus diz, abra mão do seu sonho, eu não quero isso para você, você está querendo o que eu não quero, você tem que matar aquele sonho no seu coração. Ou então, você precisa fazer isso que você não quer, mas é o que eu quero para você. Você tem que reverter, pedir a Deus para mudar o seu coração a respeito. Você está entregando algo a Deus que Ele está pedindo, mas você não quer dar. Ou Ele quer que você queira, mas você não quer. É aquele tipo de oração de reversão do coração, em que você se converte mais uma vez e mais uma vez para Deus. Então, oração de petição, consagração e entrega. Ela faz essa diferenciação. E por último, ela fala da intercessão, que ela vai dar bastante ênfase. Inclusive, ela separa dos 5 livros, 2 deles são sobre intercessão e jejum, né? Eu li 3 e intercessão e jejum foi que eu não li ainda. Enfim. E aí ela fala que a intercessão é quando você se coloca diante de Deus em favor de outras pessoas. Nações, pessoas, famílias. E você precisa se interpor entre essa pessoa e Deus ou essa pessoa e o diabo. E você precisa estar atento à voz do Espírito Santo para orar de acordo com a vontade do Espírito Santo para aquela família, para aquela pessoa. O bom intercessor é um bom ouvinte.
ele é sensível às testificações do Espírito Santo. Entende? Para você orar por outra pessoa, você tem que saber o que Deus está falando a respeito daquela pessoa. O bom intercessor é sensível para ouvir Deus, para orar o que Deus quer que você ore. Entende? Então, aqui ela apresentou 7 tipos de oração. Os 3 primeiros: gratidão, ações de graça, louvor e adoração. Lembrando que louvor é elogio às obras de Deus e a adoração é profunda intimidade, é outro nível de adoração. É adoração, não é louvor, né? E aí vem os tipos de oração de entrega, busca, que é petição, consagração e entrega. Pedidos baseados na palavra de Deus, consagração de devoção e purificação e dedicação da sua vida, e entrega das coisas que a gente não quer dar para Deus, e Deus precisa mudar o nosso coração. Então a gente precisa gastar um tempo mortificando nossa carne para fazer a vontade de Deus. É esse tipo de oração que ela chama de entrega. E 7º, a intercessão, ok? Que a gente se põe diante de Deus em favor de outra pessoa ou diante do diabo para auxiliar uma família. Então a gente se interpõe ou diante do inimigo ou diante de Deus em favor de uma pessoa. São os tipos de oração e a sugestão é a seguinte: recheie seu momento de oração com Deus de tudo isso. Que tenha gratidão, que tenha louvor, que tenha adoração, que tenha pedido, mas que tenha consagração e entrega da sua parte, enfim. Intercessão pelos outros. A ideia é que esses tipos de oração recheiem o nosso momento com Deus. E ela apresenta também mais 2 detalhes. A oração pode ser privada, de concordância, ou pública, coletiva. Privada é só você, de quarto fechado, Mateus 6, fecha a porta do teu quarto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. A de concordância com 2 ou 3, famílias orando, amigos orando, grupos pequenos de oração orando, jovens numa célula orando. 2 ou 3. O poder da comunhão, de pessoas que pensam, sentem e oram a mesma coisa. A comunhão. Deus ordena a vida e a bênção na comunhão. Se a gente em comunhão com o Espírito Santo e Jesus intercedendo, porque eles são os nossos intercessores, já falei isso no vídeo anterior. Quando a gente concorda diante do Pai, isso é poderoso. Imagine essa concordância unida a mais irmãos. Ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Amém? E a coletiva, que é quando a igreja toda se une numa só mente, num só propósito para orar. Certo? Então, pode ser privada, 2 ou 3, pode ser coletiva. E quais os recursos de oração? Já falei que é a palavra, a revelação do Espírito Santo, mas existe uma terceira aqui que eu queria dar ênfase, que é a oração em línguas. Deixa eu tirar aqui de novo. Tenha paz, eu sou uma youtuber iniciante, tem alguns erros ainda que eu cometo. A oração recheada da palavra, eu já falei isso no vídeo anterior. A oração recheada da revelação do Espírito Santo, que a gente intercede junto com ele e com Jesus. E a oração em línguas. 1 Coríntios 4 diz que aquele que ora em línguas ora bem, ora à vontade de Deus. Conhece o que vai... ora, não conhece, porque a oração em línguas da nossa consciência não entende, a não ser que tenha oração com interpretação, e aí você passa a entender. Mas a oração em línguas, você ora sem a sua mente, mas o seu espírito ora bem, em associação ao Espírito Santo. Então, um recurso de oração é orar em línguas, fluir na oração em línguas. Porque sua mente pode não saber, mas o seu espírito ora bem. A Bíblia afirma: quem ora em línguas, ora bem. Amém? Então ela apresenta esses 3 recursos: orar a palavra, orar uma revelação do Espírito Santo, uma compreensão que o Espírito Santo deu, e orar em línguas. Ok? Para isso, eu vou botar aqui em algum lugar, talvez eu coloque aqui, ó, neste espaço. Aqui, ó. O livro do pastor Luciano Subirá, o Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Indico demais esse livro, ok? Indico demais. E é um recurso de oração também. Ok, queridos?
Eu acho que para os 4 vídeos de oração a gente fecha aqui e fecha bem, tá bom? A paz, obrigada. E daqui a pouco eu vim mais 4 vídeos e os temas vão aparecer. A paz.